noite, está no ar o programa Conversa Franca, que retorna aí depois das transmissões ao vivo da TV Campos de Minas da Semana Santa e também dos programas aí que nós fizemos direcionados, né, e dedicados aí à tão tradicional Semana Santa aqui da cidade e da região. E hoje o nosso tema é a Associação dos Deficientes Visuais, que foi criado no mês passado e que está aí lutando para poder ter sua própria sede e fazer várias modificações nessa questão dos deficientes visuais. Para falar sobre o assunto, nesse primeiro bloco, nós convidamos o presidente da associação, Ivan Guimarães. Boa noite, Ivan. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores da Campos de Minas. Tudo bem? Tudo jóia. E você, telespectador, o Ivan está um pouquinho nervoso aqui, né, Ivan? É isso aí. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Lembramos que nesse primeiro bloco a participação é do presidente da associação, o Ivan Guimarães, e no segundo bloco a participação vai ser da vice-presidente da associação, Keitiele Carvalho. Segundo e terceiro bloco com a vice-presidente da associação, Keitiele Carvalho. Ivan, como que surgiu a ideia de se criar a associação aqui em São João del Rei? Carla, a associação começou a minha ideia foi quando eu perdi a visão na totalidade. Eu havia perdido a visão do olho esquerdo. Não mais desenvolvia legal, continuava trabalhando, você está entendendo? E tinha um desenvolvimento legal. Até então, para mim, não tinha essa ideia da associação, porque eu não sabia, né, a dificuldade de um deficiente visual dentro de São João del Rei. Mas foi quando eu perdi a visão na totalidade, aí eu me tornei uma pessoa cega total, né, e me vi em embaraço, porque São João del Rei a gente não tem respaldo nenhum da sociedade para pessoas deficientes visuais, né? Uhum. A gente não tem respaldo em setor nenhum da sociedade. Tudo que você precisa aqui é muito difícil, tanto na área, qualquer área que você precisar, você não tem, São João del Rei não tem. Então a minha ideia é, criando essa associação, todos os deficientes visuais vai ter um ponto de referência, você está entendendo? Vai ter um ponto de referência, só do pensamento de criar essa associação, saber que existe um telefone que a pessoa pode ligar para ser ajudada, você está entendendo? Porque só a gente está na situação para você saber o que é. Porque a cegueira eu não chamo de doença, não, mas é uma deficiência que não perturba a sociedade. Então, o que que ocorre? No momento que eu perdi a visão, eu fui... conforme se diz, excluído, sem querer da sociedade, da família, a gente é excluído. Quando você fala dessa exclusão, exemplifica. A gente estava até conversando antes de começar o problema, a questão de contas, né, bancárias também, que você teve problema, né, nesse sentido. Eu queria que você exemplificasse alguns pontos dessa questão da exclusão. A exclusão, por exemplo, os familiares, eles começam a te tratar assim, acha que está te agradando, você ficar dentro de um quarto, ali leva sua alimentação, no princípio você encontra pessoas que queiram te ajudar naquele momento, naquele primeiro momento, mas depois vai se afastando tudo, a própria vizinhança, você começa a ser excluído mesmo totalmente. Você entra dentro de uma prisão, dentro de outra prisão. Você está entendendo? Uhum. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu fiquei dentro de um quarto 3 meses, até eu tomar atitude de sair. O primeiro dia que eu saí na porta da minha casa, minhas pernas tremiam. Você está entendendo? Porque eu não tinha coragem de pôr a cara do lado de fora. Eu não sabia nem a quem procurar dentro da cidade que pudesse me dar um auxílio nesse sentido. Você está entendendo? Da deficiência, da mobilidade. É uma pessoa normal, porque eu sou uma pessoa normal. Eu simplesmente perdi um sentido. Eu perdi um sentido, a visão. Mas a cidade não está adaptada em sentido nenhum para me ajudar. Os passeios é ruim. Isso que eu ia perguntar, a mobilidade tudo. A mobilidade aqui é tudo difícil. Você está entendendo? Então, a ideia da criação da associação é isso, é lutar pelos direitos das pessoas. A gente foi condenado a uma prisão sem ser julgado. Você está entendendo? Então, a associação vai ser um ponto de encontro de pessoas deficientes e até para a própria família
essa associação vai ser bom, porque a nossa ideia de médio, e curto e longo prazo é o quê? Vai ser um ponto de encontro que a família vai levar a pessoa com deficiência para fazer um curso de mobilidade, um curso de braille, um curso de computação. Ali ele vai passar o dia inteiro ali dentro da associação, já vai dar um certo conforto à família, nesse período que ele estiver lá na associação, interagindo com outras pessoas deficientes. Você está entendendo? Então, só ali já vai dar um descanso para a família e para a própria pessoa. Que a gente se torna um objeto, eu ainda falo, é um objeto. Se você fica parado dentro de casa, você está muito parado, ou está quieto. Se você fala demais, você cala a boca, você está falando demais. Você me dá licença que esse lugar aí, eu preciso varrer, eu preciso... Você sabe, a gente vira um objeto de incômodo dentro de uma casa. E eu posso falar que não deve ser só eu, não. Deve ter muitas pessoas nesse sentido, você está entendendo? Inclusive, assim que a associação começar a desenvolver, aonde tiver um deficiente visual que esteja passando por essa situação, eu vou estar lá convidando ele para vir para a associação. Você está entendendo? Esse primeiro momento da associação, vocês estão fazendo reuniões semanalmente, mensalmente, porque vocês inauguraram em meados do mês de março, não foi isso? Isso. Inauguraram, que eu falo assim, criaram, né? Teve a eleição, criou o seu estatuto, e a partir desse início, né? Vocês estão se reunindo, vocês pretendem fazer um contato com pessoas, estão entrando em contato com alguém? Onde estão acontecendo essas reuniões também, Ivan? Porque nós ainda estamos gatinhando ainda, né? A associação está sendo criada ainda, a gente vem reunindo desde o ano passado, para a gente chegar nesse patamar que a gente está. Então, agora a gente está partindo para a divulgação, para chamar as pessoas deficientes e as pessoas que têm familiares deficientes visual, para também procurar a gente, para fortalecer. Junto a gente vai conseguir. Você está entendendo? Então, é aquele negócio, a gente ainda está gatinhando, a gente precisa criar sede ainda não temos sede própria, mas nós precisamos criar sede, estamos correndo atrás disso também. A gente precisa mobiliar essa sede, você está entendendo? No primeiro momento, né, a gente não vai prometer, falar vai ter isso, aquilo, outro. A gente precisa estruturar primeiro. A estrutura física até para receber os associados. Então, a gente ainda, como eu estou falando, deu uma semente. Mas é uma semente que a gente precisa fazer ela germinar. E junto, tem que aguar bastante. Tem que aguar. Mas a gente não é só aguar e coisa, não. Tem que aguar e correr atrás mesmo, porque senão o negócio não vai sair, não. Eu pretendo que o negócio saia. Então, nesse primeiro momento, conforme a vida está correndo demais, você vê, a gente já está quase no meado do ano, né? Eu pretendo, até novembro, a nossa sede ser inaugurada, se Deus quiser. Até novembro já vai estar mobiliada. Então, no primeiro momento, a gente pretende criar um corpo de psicólogo, que precisa, que nessa ocasião eu fiquei 3 meses dentro de um quarto, numa depressão, e sozinho eu tive de superar essa depressão, você entendeu? Não tive ninguém que me desse um apoio, nem nada que aparecesse para me apoiar. Tá? Um corpo jurídico que a gente vai precisar. Já tem uns advogados trabalhando com a gente voluntariamente, você está entendendo? Para acionar o poder público na hora certa que aquela pessoa precisar. Você está entendendo? Então, no início, a gente vai ter isso, um assistente social que vai analisar, porque vamos encontrar casos, né? Até difícil, igualzinho no meu caso, foi um caso meio difícil. Então, a gente vai encontrar pessoas, né, em dificuldade, então a gente vai precisar de um assistente social, de um psicólogo, né, e dos advogados. Aí, a longo prazo, a gente vai trazer, sim, técnicos de fora, de outras associações, para vir capacitar o pessoal de São João del Rei para absorver esse lado da parte de deficiente visual, você está entendendo? Que é o nosso projeto, é trazer profissionais de fora para capacitar os daqui. Você está entendendo? Para poder trabalhar com... Para trabalhar com o pessoal aqui. Não é trazer a mão de obra de fora, mas isso aí é lá na frente. É uma coisa que eu estou falando. São passos pequenos. São passos pequenos. A gente vai ter que ir crescendo e com trabalho. Ok. Ivan, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso blog. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade.
Não está tudo bem. O que eu queria falar, eu espero que os telespectadores tenham entendido minha fala, né? E falo, se juntar a nós, né? Que nós somos um grupo, né, de pessoas que estamos tentando montar, e quanto mais gente tiver, mais rápido a gente vai pôr essa associação para funcionar. Ok. Ok? E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Lembramos que no segundo bloco, quem participa é a vice-presidente da associação, Keitiele Carvalho. Isso, Keitiele Carvalho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.